pessoal, eu sou a professora Joelma e na aula de Geografia de hoje nós vamos iniciar corrigindo a nossa atividade da semana passada, onde nós falamos sobre as formas de relevo do Brasil. Essa matéria você vai encontrar no seu livro de Geografia, da página 45 até a página 46. Na primeira questão, ele pediu para a gente observar a imagem abaixo e assinalar qual tipo de relevo ela retratava na foto. A gente pode observar que essa forma de relevo ela tem uma determinada altura e que em cima, o topo dessa formação, ela é relativamente reto, porém tem algumas imperfeições, algumas dobraduras. Qual seria esse tipo de relevo? Primeiro, a gente observa que ela não tem uma grande altitude, tá? Então, a definição correta seria um planalto, que também é o tipo de relevo predominante aqui do Brasil. A letra B seria a opção correta. A segunda questão seria: assinale a alternativa onde aparece apenas agentes morfoescultores ou exógenos do relevo, ou seja, aqueles agentes que vão agir em cima da crosta terrestre. Então, eles são os agentes da erosão, chamados assim também de agentes da erosão. A única alternativa que traz exclusivamente agentes externos ou exógenos é a letra D, a ação do vento, do gelo e dos rios. Essa seria a alternativa correta para a segunda questão, letra D. A terceira questão: assinale a alternativa errada quanto às características do relevo brasileiro. É importante a gente verificar que o relevo brasileiro é resultado de dobramentos antigos. Isso está correto. O relevo brasileiro também sofre modificações, sobretudo de agentes exógenos, por ele ser um dobramento antigo e não ter ação de vulcões, nem de movimentos de placas tectônicas, porque a gente está no centro da placa sul-americana. Os principais agentes modificadores do nosso relevo, eles são aqueles que estão sobre a crosta terrestre, ou seja, os agentes exógenos. Por isso a gente tem uma paisagem que quase não muda no que diz respeito aos nossos relevos, bem parecida. O relevo brasileiro é formado por planaltos, planícies e depressões. Exatamente. No nosso relevo, ele não consta com montanhas e as unidades de relevo que nós temos serão do tipo planalto, planície ou depressão. Então, a única alternativa errada é a alternativa da letra D. O relevo brasileiro, ele sofre frequentemente modificações causadas pelo tectonismo? Não, justamente pelo que eu falei lá acima, que nós estávamos no centro da placa tectônica e, portanto, não tínhamos muita ação dos tectonismos, não sentíamos a ação desses tectonismos aqui no Brasil. O quarto: o geógrafo brasileiro que realizou a classificação do relevo brasileiro com o uso do radar, monitoramento por satélite, sendo essa a atual e mais detalhada classificação do nosso relevo, foi o Jurandir Rossi. Esse foi o geógrafo que na década de 90 realizou uma das últimas classificações do nosso relevo. Haroldo Azevedo ele também fez essa classificação, mas foi na década de 40 e ele usava o critério apenas da altimetria. E Aziz Nassib Absaber ele foi na década de 60, 70. Então, ainda não tinha toda a tecnologia utilizada por Jurandir para essa classificação do relevo, tá? Toda uma programação e uso de satélite foi Jurandir Rossi. A quinta questão: assinale a alternativa que não foi um dos critérios usados por Jurandir para classificar o nosso relevo. Jurandir ele utilizou 3 critérios para a classificação do nosso relevo. Uma delas foi a formação geológica das nossas terras. Como ele foi formado geologicamente, quais são os tipos de rocha utilizada, qual é o tipo de desgaste que vamos ter ou de acumulação de sedimentos que vamos ter. Então, essa letra A está correta. A análise da formação geológica foi um dos critérios. A análise dos agentes de erosão que vão formar da forma aquele relevo, que são os morfoesculturais, também foi um dos critérios utilizado por
Jurandir. E a análise também morfoclimáticos, como o clima poderia interferir na formação do relevo, também foi utilizado. O que ele não utilizou foi exclusivamente a altimetria, certo? Então, a única alternativa que está errada seria a letra B. Essa altimetria ele foi usada justamente por Haroldo, na década de 40. O tipo predominante de relevo do Brasil, ele vai ser o planalto, e a resposta está na letra B. O Brasil é composto por muitos maciços cristalinos e, portanto, resistentes à erosão, o que deu origem a bastantes planaltos. Devemos citar o Planalto de Roraima, o Planalto Central, o Planalto da Borborema, como sendo um dos mais importantes no nosso país. Temos vários outros, são 11 unidades de relevo de planalto. O sétimo, planaltos localizados no Nordeste brasileiro, responsável por impedir que massas de vento úmido vindas do Atlântico chegue ao sertão, sendo um dos causadores da seca nessa região. Bom, minha gente, um desses planaltos aqui vai ser o Planalto da Borborema, tá? Bastante importante para a região do sertão, por impedir a passagem de ventos úmidos vindo do Atlântico. Oitavo, nome da unidade de relevo, assinalada com um X no mapa. Então, no final da apresentação e no livro de vocês, vocês contam com esse mapa daqui. O X ele está aqui, ó, no 12, e ele vai representar justamente a parte de depressão amazônica. Essa seria a resposta do oitavo. Assinalar a alternativa que indica a forma de relevo, onde predomina o processo de erosão e possui superfície acima de 300 metros de altitude. Jurandir nos disse que os planaltos eles sofriam constantemente com a erosão, ou seja, por conta das intempéries, da ação do homem, da chuva, dos rios, das marés, dos animais, esses materiais eles vão se desgastando, eles vão se erodindo e perdendo material para as partes mais baixas, onde ficam os sedimentos. Esses aqui que vão sofrer os processos de erosão vão ser justamente os planaltos, e a resposta vai ser a letra B do nono. O décimo, aliás, o relevo é construído por 4 formas: montanhas, planaltos, planícies e depressões. Vários estudiosos brasileiros classificaram as estruturas de relevo e consideraram em consenso que no Brasil não existia uma dessas formas de relevo. Qual a forma de relevo o enunciado se refere? No Brasil, por ser uma formação bastante antiga, nós não possuímos estruturas geológicas altas, muito altas. No caso, nós não possuímos as montanhas. Observe, minha gente, se a gente for pesquisar na internet e a gente colocar montanhas brasileiras, vão aparecer vários nomes. Jurandir, ele classificou como não havendo montanhas no Brasil, porque, no caso dessa estrutura geológica, elas estariam ganhando. Elas aparecem geralmente no encontro de placas tectônicas, e desse choque de placas, pode ser que elas continuem a se elevar, continuem a crescer. Eles estão em formação, enquanto os planaltos eles estão sendo desgastados. Aqui no Brasil, por estarmos no centro de uma placa tectônica, a gente não tem nenhuma estrutura ganhando altura pela ação de placa tectônica. A gente está sendo desgastado pelos agentes exógenos. Por isso, a letra B. Certo? Com isso, nós terminamos a correção do nosso exercício. Até o nosso próximo encontro.